Falar de um assunto agora que é muito importante, não é diferente aqui no programa, a gente vai sempre destacar coisas que são, fatos que são importantes para a nossa cidade, para a nossa comunidade, enfim, no geral, que são os veículos que, conhecidos como patinetes, como bicicletas elétricas, tem outros veículos aí que também têm outras denominações. Quem está conosco aqui é Lúcio Becauser, ele é o diretor-geral da Secretaria de Trânsito e Transporte de Blumenau. Seja bem-vindo, boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Alexandre, boa tarde todos os telespectadores. Estamos aí para tentar dirimir um pouco das dúvidas que surgiram um pouquinho com essa nova resolução entrando em vigor agora dia 3 de julho. Sim. Então, acabou, né? Não é só na televisão, na rua, na secretaria, todo mundo está questionando nós e bastante dúvidas sobre o assunto. E que é importante te esclarecer, né, Lúcio? Agora vamos falar. 3 de julho entrou em vigor, então, essa nova legislação, né? O que diz essa nova legislação? Vamos colocar aqui, vamos segmentar para as pessoas entenderem. Eu estou passando pela rua, de repente aparece lá uma bicicleta elétrica, está passando na ciclofaixa, na ciclovia. Na calçada. Aqueles veículos como patinetes. Como é que funciona isso? Vamos destrinchar essas dúvidas para o povo ligar. Primeiro, relevar a importância desses equipamentos, né? São equipamentos novos, são importantes para a mobilidade, eles integram todo um modal de transporte com transporte coletivo, eles acabam sendo menos poluente, ecológico, então é importante, né, termos eles integrados no sistema do trânsito, mas eu diria que a gente tem que se preocupar com três coisas, dentre essas dúvidas todas que as pessoas têm, três coisas, e começa pelo princípio, que é o que eu estou comprando. Sim. Né? Então, sem eu saber o que eu estou comprando, eu não posso responder as outras perguntas. Então, a primeira coisa eu tenho que saber se eu estou comprando um veículo individual autopropelido, que é o que a gente chama de patinete, muitas vezes. Então, esse é o veículo individual autopropelido. Que esse é o patinete. Esse é o que a gente chama comumente de patinete. Mas ele pode variar um pouco o modelo, porque patinete, né, às vezes, a gente anda em pé, o outro a gente anda sentado. Então, o termo utilizado pela resolução e pelo código é veículo individual autopropelido. O scooter é esse veículo ou não? Pode se enquadrar ou não, porque o que vai definir depois a diferença deles é a potência, velocidade máxima e tamanho. Certo. Né? E aí eu tenho que verificar todos esses itens para saber que veículo que a pessoa está. Se ela está num veículo individual autopropelido, se ela está numa bicicleta elétrica ou se ela está num ciclomotor. Pelo que eu tenho visto muito na rua, as pessoas às vezes, por querer, ou às vezes até nem é tão sem querer assim, né? Eu diria que elas estão utilizando o ciclomotor como se fosse um veículo individual autopropelido. Talvez elas nem saibam a diferença. Eu quero acreditar que às vezes não sabem, às vezes sabem também, né? Porque na hora que a gente compra o equipamento, a gente tem essas informações. Mas como antes a legislação estava muito espalhada em 4 resoluções, talvez tinha essa dificuldade, né, de encontrar elas e encontrar as informações. E agora o mais importante dessa nova resolução é que ela aglutinou todas elas e está tudo agora mais limpo, mais claro, para que a gente possa entender isso. Claro que a gente ainda vai ter algumas dificuldades, mas esse é o primeiro ponto, definir qual é o veículo. Comprei um veículo individual autopropelido, como que eu sei? Primeiro, potência, 1000 watts. Passou de 1000 watts, não é um veículo individual autopropelido. Perfeito, já é outro... É um ciclomotor. Sim. Não vai transitar, por exemplo, em cima da calçada ou ciclofaixa. Então aí já não pode transitar na calçada... Ou na ciclofaixa? Ou na ciclofaixa. Olha, aí vai transitar normalmente na rua? Se tiver num ciclomotor, transita-se... Eu vou fazer uma comparação. Que é transitar como se fosse uma motocicleta. Certo. Que é o que mais o pessoal vai entender, né? Mas ciclomotor são veículos, então, que têm a velocidade máxima acima de 32 km por hora até 50. Perfeito. Isso é um ciclomotor. Ciclomotor, então, de 32 km por hora até 50. Mais de 1000 watts, ciclomotor. Mais 1000 watts é ciclomotor, certo. E ainda o veículo individual, ele pode ter no máximo 1,30 m entre eixos e 70 centímetros de largura. Perfeito. Então veja que são 3 itens para a gente definir se é um veículo individual autopropelido, certo? Tamanho, potência e velocidade máxima. Tá, e carteira de habilitação, qualquer uma pode ser para conduzir esses veículos, não? Não precisa. No veículo individual autopropelido não precisa nem de carteira, que é o caso do patinete. Até 1000... Nem equipamentos obrigatórios, assim, muitos restritos, ele precisa ter uma luzinha na frente, uma luzinha atrás, não precisa de capacete. E esse eu estou falando do veículo que vai andar, que possivelmente pode andar em cima da calçada. Não estou falando do ciclomotor, que o ciclomotor compete as mesmas regras da motocicleta. Habilitação, pista de rolamento, equipamento obrigatório. E agora que vem o diferencial que a gente não tinha, que o ciclomotor vai ser necessário o registro. Né? Até então as pessoas andavam com ciclomotor sem registro, o que dificultava bastante, no nosso caso, até pela secretaria e tudo mais, a fiscalização.
né? Então a gente tinha uma dificuldade porque sem esse registro e essa visualização externa de uma placa ou algo parecido, a gente tinha uma dificuldade. Não significa que a gente não fiscalizava. É só que ele pedir licença, porque é a televisão, né, gente? Televisão, o que a gente faz na televisão? A gente mostra imagens. Então foi o seguinte, eu acho que é mais do que justo. A produção, por gentileza, pesquisa ali, ciclomotor, o que é? Coloca na tela. Né? Independente, procura ciclomotor, o que é? Porque para não deixar dúvida. Patinete, o que é patinete? Pesquisa, põe na tela e a gente vai falando, porque televisão é imagem, né? A gente fica falando aqui. É bom lá na rádio foi bom a conversa, mas agora que tem a possibilidade de imagem, faz acontecer. E aí? Diga. E assim, às vezes eu vou olhar o veículo, eu vou necessitar então de que eu tenha os critérios, o organograma dele para dizer se ele tem 1,30 m ou não tem. Então, preciso do manual do fabricante. No caso de ciclomotor que vai precisar de registro, é até uma parte do Detran que vai ter que fazer, o Estado que vai fazer e não o município, eu diria que a pessoa tem que se preocupar em duas coisas. Que ela vai precisar de um CAT, que é um certificado emitido pelo Senatran, que o importador ou o fabricador ele já tem. CAT, a sigla ela significa o quê? É certificado de adequação da legislação de trânsito. Nossa. Então é um certificado que vai o Senatran dar, e aí naquele certificado vai vir qual é o modelo desse veículo, marca e tudo mais, e com isso você vai até o Detran e consegue registrar o veículo. Nota fiscal? Tudo certo. Nota fiscal, documento de identificação, tudo mais, tu vai lá e vai conseguir registrar. E se o cara comprou no Paraguai? Caso não tenha, ele vai ter que emitir um CSV, que é um Certificado de Segurança Veicular. Vai passar por uma vistoria do Inmetro, essa vistoria vai aprovar ou não, né? Existem até alguns casos peculiares, eu vou citar Balneário Camboriú, uma outra cidade, porque foi o exemplo que eu tive, onde o pessoal tinha o veículo muito grande, porque ficava fora do tamanho, o que eles fizeram? Estão cortando o chassi, diminuindo o tamanho, a potência dá ok e eles acabam se enquadrando. Possivelmente na hora de registrar não vai passar, né, porque não vai passar no registro do Certificado de Segurança Veicular. O que vale a potência. Vai valer a potência, vai valer e não o tamanho. Só o tamanho. Né? Então, todas essas peculiaridades a gente precisa se preocupar na hora de registro. Até quando essas pessoas que têm esses veículos, enfim, que precisam de nota, precisam de documentação, tem para se regularizar? Lembrando, né, o veículo individual autopropelido não precisa. Não precisa. Ponto. Perfeito. O ciclomotor começa agora e tem até dia 20, até final de dezembro de 2025, né? Não é certo. 25 não, é até final de dezembro de 2025. E a fiscalização da Guarda Municipal de Trânsito, por exemplo, acontece? Ela continua acontecendo como ela acontecia anteriormente. É claro que não existe assim um caça às bruxas, né? Você bem popular. É uma situação que a gente sabe da importância, da relevância, né? De todos esses equipamentos se integrarem. Isso também era uma coisa interessante que há muito tempo cobravam nós por regulamentar essa regra ou não regulamentar. E a gente sempre defendeu a ideia, e a gente defende ainda, né? Como município e tudo mais, que a regulamentação de qualquer situação de trânsito tem que vir a nível nacional, porque eu não posso ter uma regra em Blumenau, uma regra em Gaspar, uma regra... Então a pessoa acabaria se confundindo muito mais. E normalmente as pessoas entendem como regulamentar, como explicar. E não é regulamentar e diminuir aquilo que já tem de previsão legal. Sim. Né? Nunca foi esse conceito que se teve nesses parâmetros de ciclomotor e tudo mais. Perfeito. Né? Então a gente tem esse cuidado, né, de seguir sempre o regulamento nacional. E sim, tem fiscalização e continuaremos fiscalizando. Com alguma dificuldade ainda, até que se tenha o registro, mas continuaremos fiscalizando. Lúcio Becaus, ele é o diretor-geral da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Blumenau. A gente vai fazer o seguinte, vou trazer você em breve de volta aqui no programa, e aí com as imagens de ciclomotores, enfim, aqueles que não são, né, o autopropelido. Então, para te poder explicar para a sociedade também, dar exemplo e responder as perguntas via WhatsApp também, o que é importante. Fechado, Lúcio? Fechado, meu amigo. Obrigado pela participação.